Todos nós já fomos uma única célula e hoje o nosso corpo é formado por cerca de 65 trilhões de células. Toda célula provém de uma célula pré-existente, ou seja, célula alguma surge do nada. Daí a dificuldade de se estabelecer quando de fato começa a vida humana, que é um problema central na questão do aborto. O aborto que é um tema que está em voga aí por conta do caso da menina de 10 anos. Então quando que começa? Com a primeira célula, essa primeira célula, ou com o espermatozoide, ou com o óvulo, ou com o encontro dos dois. Por que só com o encontro dos dois pode ser considerado um ser humano, e não só o espermatozoide, e aí inclusive a masturbação seria proibida? São viagens da maionese. Então a questão do aborto aí é para questionar a posição religiosa sobre a questão do aborto, porque ela tem essa perspectiva. Ela pensa, pelo menos os conservadores religiosos dizem que somente o encontro do óvulo com o espermatozoide, ali é a fecundação, e com a fecundação inicia a vida humana. Mas aí a vida humana não começaria pregressamente, não começa no saco escrotal ali, com o espermatozoide sendo produzido pelo organismo do homem, e no útero feminino sendo produzido ali o óvulo, que vai depois proporcionar esse encontro de ambos. Então precisa de momentos pregressos. Então se você voltar, você pode voltar ad infinito e nunca chegar a um consenso sobre o início da vida. Por isso que a esquerda muitas vezes coloca o início da vida humana como uma capacidade senciente, que o que nos caracteriza é diferenciar o nosso cérebro e a nossa capacidade de sensibilidade, e que se começa a formar a partir da 15ª semana de gestação. Então, da 12ª à 14ª, até então não teria um sistema nervoso bem desenvolvido, e o cérebro também não estaria bem formado, e por isso não podemos considerar a vida humana. Inclusive, os próprios religiosos depois eles entram em contradição nesse aspecto ao trabalhar a questão do aborto, e eles não são favoráveis, por exemplo, ao aborto de anencéfalos, de bebês e fetos que não têm cérebro ou não têm cabeça, ou tem a cabeça mal formada com o cérebro também mal formado, o que vai impedir que tenha uma vida minimamente digna de ser chamada humana, podemos chamar assim. Vai ter uma vida, uma existência fora do útero, praticamente vegetativa. Então aí nós temos um problema, porque aí a religião admite, por exemplo, quando tem morte cerebral, morte para poder doar órgãos. Muitas religiões admitem, apesar de que tem outras que não admitem o transplante, não admitem nem a transfusão de sangue, como Testemunhas de Jeová e Mormons, por exemplo. Então há vários problemas bioéticos e teológicos em relação à questão da vida. A bioética é justamente isso, é a ética que estuda o comportamento humano e busca estabelecer princípios universais sobre a vida, bios em grego, que é vida. Então, se só o fato de possuirmos existência quase vegetativa é parâmetro para determinar a vida humana, o transplante de órgãos torna-se imoral e antiético, porque ele acontece, uma vez que sua condição é a morte cerebral, podendo o corpo subsistir por algum tempo por aparelhos. Depois que sai do útero, o bebê anencéfalo, por exemplo, pode continuar funcionando vivo ali, sobrevivendo por aparelhos, mesmo com o cérebro, sem cérebro, ou cérebro danificado, ou cérebro mal formado, que é o que caracteriza o bebê anencéfalo, ou feto anencéfalo. A célula que possui o maior ciclo de existência no nosso organismo, ela vive por 7 anos, ou seja, há 7 anos atrás, nenhuma das células que estão no nosso corpo aqui agora, que hoje habitam o nosso corpo, existia. Então são células inteiramente novas. E com o tempo as nossas células, infelizmente, elas vão perdendo a capacidade de regeneração ou de reconfiguração mais vital, ou com uma vitalidade maior. Por isso que a gente vai envelhecendo. As nossas células vão se replicando, mas vão se replicando com cada vez mais debilidade, com cada vez mais deficiência, e a gente envelhece e morre. E tem a questão dos átomos também, Os átomos que estão hoje no nosso planeta são os mesmos que estavam no tempo de Jesus. Então é muito provável que um átomo que passou pelo corpo de Jesus tenha passado pelo nosso corpo atualmente, Então, de alguma maneira, Jesus esteve em nós em algum momento da nossa existência, porque os átomos vão, no processo dinâmico do planeta aí, se interagindo. Como diante de todas essas transformações nós continuamos a ser quem nós somos. Essas mudanças dos átomos, o átomo de Jesus, por exemplo, passou por mim, as minhas células morreram, outras vieram, e como é que tudo isso mudou, tudo se transformou e eu continuo sendo a mesma pessoa? Como é que é isso,
As religiões que acreditam na ressurreição dos corpos encontram em tal fato uma objeção, né? Um problema para elas. Né? Se ressuscitaremos em corpo e alma, como será constituída a nossa massa corporal? Aí eles falam um suposto corpo glorioso, que não seria esse corpo carnal que nós temos. Então, mesmo esse corpo glorioso não teria caracteres do nosso corpo atual, como é que vai ser? Não dá para entender muito bem. As religiões não conseguem ter um consenso ou uma definição bem precisa sobre isso. Nada que ela é composta de células e formaram-se e deformaram-se tantas vezes ao longo da nossa existência. Né? Então, essas células vão formando e deformando-se ao longo da nossa existência aqui nesse planeta, se houver ressurreição mesmo. Se houver reencarnação, a reencarnação é um pouco mais sustentável, não a reencarnação do espiritismo, espiritismo kardecista, ou o espiritismo, a metempsicose de Platão, dos antigos, dos pitagóricos, mas a reencarnação dos hindus sim, porque nos hindus nós podemos reencarnar em outras coisas, né, em vegetais, em animais, e aí é um pouco mais sustentável, porque quando a gente morre, o nosso corpo vira matéria orgânica que alimenta a terra e alimenta também as plantas, né? Os vegetais, e os vegetais viram alimentos de animais, e aí a gente continua no ciclo. Né? A gente não pode estar a nossa alma ali, mas os nossos átomos estão passando, tanto para os vegetais quanto para os animais, e depois para o próprio corpo humano, quando a gente vai se alimenta de um desses animais ou de um desses vegetais. Então isso é uma viagem da maionese, um pouco de reflexões aleatórias minhas aqui, né, envolvendo o tema também do aborto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.